Vocês viram essa semana a carta da Alvibra para o Ministério da Cidadania, solicitando algumas coisas em relação ao mercado do vinho? Pois é, isso gerou uma grande polêmica e nesse vídeo a gente vai colocar um pouco aqui do bate-papo que eu tive com o João, o outro Soul Brother, no nosso podcast. Então, fica ligado aí, comenta aqui se você tiver alguma dúvida ou comentário, porque é um assunto que ainda vai render bastante. Se liga! E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Soul Brothers. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto polêmico, que é o subsídio dos vinhos brasileiros contra os importados, que essa semana aí tomou bastante o noticiário do mundo do vinho. Eu sou, como vocês já me conhecem, João Carlos, o brother é engenheiro, cervejeiro e viticultor. E, claro, tá aqui comigo o Vitor, que hoje vai dar uma de entrevistado, né? Porque como a gente vai falar de lei, de tributos, e o Vitor é advogado, como vocês já sabem, né? Viajante aposentado, né, Vitor? Forçadamente aposentado. Pois é. E o Vitor, ele tem um MBA em International Business Law e também em Direito Tributário, tá? Então, ele gastou um tempinho aí lendo um pouco sobre tudo que aconteceu, a carta das entidades ao ministro. E como a pauta é um pouquinho longa, a gente vai dividir aqui rapidamente, vai falar sobre um pouco de comércio internacional e de carga tributária, né? Depois a gente vai bater rapidamente ponto a ponto da carta que foi enviada pelas entidades, né? E vai tratar com cada análise da demanda da carta, vai falar um pouquinho tanto na questão do direito e também um pouco do que a gente acha, né? A nossa opinião. No final, a gente vai ver o que a gente pode tentar agregar aí para o mercado, dando a nossa opinião e dando algumas sugestões que porventura venham a surgir aí durante o episódio. Vamos lá, Vitor? Vamos lá, que o assunto é polêmico e vai gerar confusão. É polêmico e é bom que é para advogado. Então vamos lá, Vitor. Vamos falar primeiro sobre a carga tributária, né? O vinho brasileiro, é uma curiosidade, todo mundo tem isso na realidade, né? Todo mundo acha que o vinho brasileiro paga mais impostos do que os vizinhos. Isso é verdade? Essa resposta aí, João, é daquelas que você, como cliente de advogados, não gosta, que é uma pergunta que não dá para dizer sim ou não. Por que eu digo isso? A primeira coisa é falar um pouco de carga tributária brasileira, independente de ser o mundo do vinho ou não. Várias coisas vão influenciar se uma empresa vai chegar numa carga tributária de 60%, de 30%, de 25%, enfim, qual vai ser a composição da carga tributária dela. Por quê? Vai depender do tipo de empresa que ela é, se ela recolhe impostos pelo lucro real, em que estado ela está, a gente vai falar disso um pouco mais adiante, como o estado que ela está vai influenciar na carga tributária total. Então, da vinícola ou da produção da uva até, para o consumidor final, que a gente classifica como varejo, são várias variáveis aí que um consumidor pode ter comprado na ponta um vinho com a carga tributária de 40% ou de 70%. A gente vai ver aí, eu já vi alguns estudos, hoje estava até lendo algumas teses até de doutorado sobre o tema e tudo mais, que falam do tema, né? Não era só sobre isso. A média que se encontra aí, que se aceita, é que o vinho brasileiro paga 55% de imposto, né, no total, no fim do preço. Enquanto que a Mercosul, Europa e tal, você varia ali de 15% a 25%, que daria uma diferença. Só que aí já entra uma outra questão. O vinho europeu, por exemplo, ele vai pagar só de imposto de importação, que é um dos impostos que vai incidir na importação, 27%, que já dá uma equilibrada. Se você for somar tudo aí, ele vai chegar ou ultrapassar o valor. Então, quando você vê um vinho estrangeiro, europeu principalmente, mais barato do que um brasileiro, não necessariamente isso é só carga tributária. Tem peso? Tem. A gente vai ver, mas não é
Só isso, entendeu, João? Então tem essas variáveis. O peso do imposto, assim como em todas as atividades aqui no Brasil, é pesado, mas não é o que sozinho justifica o preço do vinho aqui no Brasil. Entendi. Agora uma curiosidade, Vitor. Eu já tive a oportunidade de estar fora do país e encontrar uns vinhos brasileiros que lá eram mais baratos do que aqui. O que é que explica isso? Aí isso acontece também muito com carro. Carro que é fabricado no Brasil e é vendido fora mais barato. Também tem muito a ver com o sistema tributário brasileiro, que, como quase todos no mundo, ele visa facilitar um pouco a vida do exportador, porque isso é bom para o país, né, como um todo, essa balança comercial positiva, digamos assim. E aí o vinho brasileiro chega lá mais barato por desoneração de tributos que ele vai ter aqui, quando ele produz voltado ao exterior, inclusive alguns instrumentos que existem aí de drawback, por exemplo. Não vou não aprofundar muito nisso, que não é aula de direito, mas drawback é quando você, por exemplo, traz algo importado que vai te ajudar a produzir algum bem, sem pagar o imposto que outras empresas pagariam ao importar aquilo, porque isso vai ser destinado de volta ao exterior. Então, ao invés de importar um imposto, digamos assim, para exportar seu produto com aquele imposto, você tira dessa importação para facilitar a venda e diminuir o produto. E tem algumas outras questões aí de exportação que não se aplica, pelo menos do que eu conheço das vinícolas brasileiras, não vai se aplicar, que são empresas predominantemente exportadoras, que vão ter diversas vantagens tributárias, inclusive impactos da redução da carga tributária dela dentro do Brasil, desde que ela seja majoritariamente exportadora. Então tem leis que regulam isso, que facilitam a aquisição de bens de capital, com menos imposto de importação, facilitam a exportação, reduzem carga tributária total, desde que essa empresa seja predominantemente exportadora, e isso vai ter um impacto em algo que a gente vai falar mais adiante também. E aí, na garrafa de vinho brasileiro, que a gente tá bebendo tanto ultimamente, nessa quarentena, qual é o peso desse imposto? Quanto daquela garrafa, quantos ml de imposto tem ali dentro da garrafa? Mais da metade, você bebe mais da metade do vinho que você bebe é imposto. Como eu falei aí antes, a média parece ser 55% quando você pondera aí todas as variáveis, né, que eu citei. Se chega aí a uma média mais ou menos unânime de que a carga tributária do vinho brasileiro vai ser de 55%, mais ou menos. Por que o vinho lá fora, Vitor, mesmo o nacional de lá de fora, por exemplo, o português em Portugal, o espanhol na Espanha e tal, por que ele é tão mais barato do que o nosso brasileiro aqui, comparativamente? Além dos diversos fatores aí empresariais, né, você vai entrar em produtividade, incentivos, juros dos empréstimos que são contraídos para investimento, o próprio acesso à tecnologia, a produtos de bens de capital, tirando tudo isso que é aplicável a todas as indústrias, digamos assim, do sapato ao vinho, no caso do vinho especificamente tem uma coisa que é muito importante, que já é falado um pouco aqui, mas que acho que o consumidor em geral não tem nem noção. Lá na Europa, em muitos lugares, o vinho é classificado como alimento, ou seja, um bem essencial. Isso a gente vê muito, inclusive até em filme, na Itália e tudo mais, que literalmente as pessoas tratam o vinho como alimento, né? Toda refeição tem um vinho do lado, não é um momento especial, não é um evento, abrir uma garrafa de vinho, é aquela coisa assim, sentou, colocou o prato na mesa, automaticamente você já enche uma tacinha de vinho ali, vinho simples mesmo, e vai bebendo. Eles têm muito isso como alimento. Eu tô vendo Não, e é tão forte isso que eu trabalhei um período numa fábrica na Itália, numa fábrica de máquinas POS, e todo mundo bebia vinho na fábrica, no almoço. Então, você vê como aqui a gente, se vê alguém bebendo, diz, você não vai trabalhar de tarde não, né? Eles, não, estão lá no bandejão da fábrica bebendo vinho. Então é uma coisa bem interessante isso mesmo. Eu também acho que é um alimento essencial, mas vamos lá, né? Eu também. E só um livro que eu acabei de ler recentemente, João, Vinho e Guerra, inclusive recomendo a quem estiver ouvindo aí, tem uma parte curiosa, que é na época ali que os alemães tinham invadido a França e tudo mais, estavam roubando os vinhos franceses, inclusive, só que chegou um momento da guerra que os alimentos começaram a faltar,
e eles reduziram a carga calórica dos franceses, né? Os jovens, 1.200 calorias mais ou menos, e os mais velhos, 850. E aí teve um protesto dos franceses com os alemães para, já que tinham reduzido a carga dos idosos para 850 calorias, o ideal era dobrar a quantidade de vinho deles, porque eles precisavam disso para manter a saúde. Então você vê que realmente para eles era um alimento. A forma de salvar os idosos aí numa dieta tão baixa era dar mais vinho. E houve um protesto para isso, né? Interessante isso. Qual é a relação disso com o Brasil? O que é que no Brasil é diferente? Primeiro, para quem não sabe, o ICMS, que é o imposto que mais vai pesar nisso tudo aí, ele é decidido pelos estados, é competência dos estados, né, que a gente chama. Então o Rio Grande do Sul vai ter o dele, a Bahia vai ter o dele, São Paulo, etc. E tanto o IPI como o ICMS são dois impostos também que a gente classifica como seletivos. A Constituição, na verdade, classifica como seletivos, né? O que é essa seletividade? Se o bem é essencial, o governo vai definir uma tarifa, uma alíquota desse ICMS, desse IPI, mais baixa. Se o bem é considerado supérfluo ou prejudicial, você vai elevar a carga tributária disso para fazer essa seleção do que é importante. E aí você pega, por exemplo, Rio Grande do Sul, grande produtor de vinho nacional, né? Ele tem o ICMS sobre vinho de 17%, enquanto alimentos em geral ali vai ser 12%. Curiosidade que joalheria também no estado de Rio Grande do Sul paga 12%. Não tem nada de essencial, né? Imagine Mas só. você vê como é o mundo tributário brasileiro. Mas aí eu um exemplo. Vou pegar um vinho e vou chamar de joia, e aí vou pagar 12% só. É melhor. Você fala assim, vende como joia. Essa? Não, vamos brigar aí, hein? Eu já gosto de uma tese nova. Então, aí você vai para o Paraná. O Paraná é um excelente exemplo disso. O Paraná já tem o vinho com carga tributária de 29%. Né? Então, você vê que não vou dizer o dobro, mas chega até perto do dobro do Rio Grande do Sul. Só fazer uma ressalva aqui, João, que a legislação tributária muda tanto, pessoal, que isso foi pesquisado hoje, mas amanhã pode ter uma nova lei em vigor aí. Qualquer coisa vocês comentam e tal, que a gente faz a errata sem problema nenhum. Mas foi pesquisado hoje. 16 de junho de 2020. É bom a gente marcar o dia, porque realmente essa questão tributária é uma loucura. E Santa Catarina, 25%. E ainda classifica o vinho como supérfluo, que é o que eu falei da seletividade. Então tudo isso vai impactar no porquê você chega num mercado no exterior e vai achar um vinho lá de 2, 3 euros, que mesmo nessa taxa do euro atual é barato. E você chega no Brasil, você acha até hoje vinhos legais, baratos, mas poderia ser bem mais barato. E não é um dos motivos, aí sim, pesa muito a carga tributária. Entendi. E tá explicado na realidade, né? Porque se fosse considerado alimento, talvez tivesse um imposto, como lá fora o vinho paga a mesma coisa do que um suco, provavelmente. Se aqui fosse igual, a gente conseguiria realmente ter reduções significativas. Imagine cair aí de 29 para 12, são 15% a menos do valor. Uma coisa bem pesada. Bom, falando agora da ordem do ofício lá, que foi enviada ao ministro, né?